Eu já tive, Vitor, assim, nesses últimos anos, eu já mentorei muitos profissionais dessa área, profissionais que começaram seguindo a metodologia de alguém, de uma instituição, e fizeram a transição para seguir a própria metodologia. Tá? O Coach pelo Mundo é um movimento global para a unificação de coaches e profissionais da área de desenvolvimento humano que estão comprometidos em impactar vidas e construir um legado de riquezas. Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Coach pelo Mundo. Aqui nós discutimos as ideias e estratégias para ter uma vida de propósito e viver 100% de coaching ou dos seus conhecimentos da área do desenvolvimento humano. Eu sou o Vitor da COP. E aqui é o Thiago Brevides. Hoje a gente vai abordar o tema de se você, como coach ou profissional do desenvolvimento humano, segue uma metodologia própria ou uma metodologia de alguém, né, Thiago, como tem várias instituições de coaching e de desenvolvimento pessoal, né, para ajudar as pessoas aí a serem melhores, enfim, isso segue uma metodologia. Então, vamos só para entrar no contexto do que é seguir uma metodologia de alguém ou então fazer uma metodologia própria. O que é cada um dos dois? O que é seguir uma metodologia de coaching, né, de alguém? Legal. Essa é uma boa pergunta. Vamos lá, vamos dar exemplos aqui, né? Existem instituições que elas vão formar os profissionais, que vai oferecer uma formação em coaching, vai oferecer uma formação como talvez como healer, como terapeuta ou, né, como profissional dessa área. E essas instituições, no Brasil existem várias, aqui nos Estados Unidos existem várias, algumas delas oferecem também a possibilidade do aluno, da pessoa que se informou, da pessoa que está tendo acesso àquele conhecimento, dela dar continuidade aplicando toda aquela metodologia que foi aplicada para ela continuar. De repente ela ensinando aquilo, de repente ela vendendo produtos, de repente ela vendendo serviços de uma determinada instituição. Então, basicamente, ela, ao invés dela criar o teu próprio, às vezes o teu próprio marketing, criar a própria marca, criar as próprias estratégias de comunicação, criar o próprio conteúdo em si, talvez do processo, talvez criar o próprio conteúdo de um curso, talvez criar o próprio conteúdo de um curso online ou de uma imersão. Existem instituições que elas já oferecem, vamos dizer assim, um modelo pronto para que esses profissionais eles possam comprar de repente esse modelo, se filiar a esses modelos e seguir isso. Se a gente fosse trazer uma analogia, uma metáfora disso pro mundo mais prático, pro mundo real, é tipo assim, cara, eu abro uma lanchonete própria do Thiago, sei lá, vamos chamar lanchonete do Thiago, e eu tenho, sei lá, eu crio minha marca, eu decido como é que é o mobiliário, eu decido como que é tudo, como que é a minha lanchonete, que tipo de lanche vai ter lá, ou eu compro uma franquia do McDonald's, eu compro uma franquia do Burger King, eu compro uma franquia do Subway, que já vem tudo pronto e eu vou seguir vários padrões ali, entendeu? Então, quando a gente está falando de seguir a metodologia de alguém, grande parte das vezes a gente vai estar seguindo realmente a metodologia de uma empresa, de uma instituição, e que, de certa maneira, existem pessoas que querem seguir isso, né? E tem pessoas que já querem seguir algo independente. Né? Por exemplo, é bem mais a minha linha essa. Eu comecei a estudar, eu comecei a me aprimorar, eu tenho cabeça aberta pra caramba, eu gosto de pegar conhecimento de várias instituições, na verdade, de vários mentores, de várias escolas, e ao invés de seguir exatamente os modelos dessas instituições, eu decidi criar algo que fosse realmente meu,
e que fosse uma mistura de tudo aquilo, entendeu? Então, né, em vez de eu ter ali um sanduíche padrão, eu falei, cara, eu quero fazer o meu sanduíche aqui, deixa eu fazer as coisas do meu jeito, da minha forma, e sempre me achei um cara criativo e acredito que grande parte do que eu desenvolvi foi de utilizar esse aspecto da criatividade e também pelo meu próprio perfil comportamental também, de como eu sou dominante e influente no perfil comportamental, de uma forma ou de outra também essa minha característica de dominância e de influência também é muito forte para que eu quisesse seguir regras especificadas, por exemplo, de um nível de hierarquia maior do que o meu, entendeu? Eu gosto de seguir as coisas mais do meu jeito, da minha forma, da minha maneira, pelo meu próprio perfil comportamental, entendeu? Então, assim, para simplificar, seguir uma instituição, seguir uma metodologia de alguém basicamente a pessoa ela dá acompanhamento ali em algo que já foi construído. E criar a sua própria coisa cara, vou adquirir o conhecimento que está por aí e vou criar minhas coisas, meus produtos, meus serviços, minhas experiências exatamente do meu jeito, da minha forma. É bem por aí, entendeu? Interessante. Assim, a gente vai chegar na pergunta agora de quais erros, né? De você seguir a metodologia de alguém, ou então fazer uma metodologia própria, né? Mas pelo não sei se como outras pessoas experientes veem, aquela coisa, né? Siga o que funciona, né? Uhum. Talvez para daí inventar, porque acredito que muita pessoa tenta, vou fazer do meu jeito e tal, mas ela não segue o que funciona, aí Uhum. acaba querendo reinventar a roda, né? Mas vamos entrar aí nesse contexto, a sua visão, né, Thiago? Quais são os erros realmente de quem quer seguir a metodologia de alguém e depois, né, já seguindo falar os erros de construir a metodologia própria, né? Ah, eu já tive, Vitor, assim, nesses últimos anos, eu já mentorei muitos profissionais dessa área, profissionais que começaram seguindo a metodologia de alguém, de uma instituição, e fizeram a transição para seguir a própria metodologia, tá? Ou criar a própria metodologia. E eu acredito também que isso é um reflexo, na verdade, dessas pessoas terem enxergado em mim que eu estava criando a própria metodologia, criando a minha própria visão de negócio, minha própria visão de metodologias de ensino mesmo. Então essas pessoas provavelmente enxergaram isso e me falaram, caramba, que legal. Tô vendo ali que o Thiago está criando algo exatamente, né, da forma dele e ele sabe fazer isso, então deixa eu ter acesso a isso. Né? Então, por terem me escolhido como mentor para poder orientar isso. Assim, os maiores erros que eu percebo é que as pessoas às vezes elas querem seguir uma metodologia, só que elas também querem criar a roda, recriar a coisa. E quando você está falando de seguir uma metodologia, você está falando de você seguir muitas das vezes regras de como que as coisas funcionam, sabe? Então, até que ponto eu nunca segui a metodologia de alguém para poder te falar exatamente como que é seguir a metodologia de alguém. Então o que eu estou te falando aqui é com base na experiência, no aprendizado de ter mentorados profissionais que começaram a seguir a metodologia de alguém e me passaram exatamente o feedback das experiências dele disso. Olha, eu não posso mudar a estrutura de um curso, eu não posso promover tal coisa, eu não posso fazer isso desse jeito, eu não posso fazer tal coisa. Então, tipo assim, imagina você quer abrir uma franquia do McDonald's e você resolve vender kafta lá dentro, sacou? Tipo, de churrasco, sabe? Tipo, você resolve colocar lá dentro para vender, talvez, sei lá, capa de celular, sabe? Tipo assim, você resolve vender dentro do McDonald's, talvez, chocolate, e você resolve vender lata de cerveja, sacou? Então, tipo assim, é muito provável que você vai ser banido de você seguir aquele negócio, porque existem regras claras ali dentro, entendeu? Agora, se você criou a tua própria metodologia e se faz sentido para você dentro da tua lanchonete, eu estou utilizando como metáfora para o ambiente físico, né, para outras categorias. Se você abre tua lanchonete e você sente, poxa, faz sentido eu botar chocolate para vender aqui e eu quero vender chocolate,
cara, tá tudo bem. Se faz sentido de vender capinha de celular lá dentro, eu não sei se faria sentido, mas eu tô dando um exemplo. Faz sentido, você é livre para poder fazer isso. Agora, o que eu percebi nesses últimos 3 anos mentorando esses profissionais, 2 anos e pouco mentorando esses profissionais, é que eles estavam querendo mudar o sistema, entendeu? Ao invés de criar o próprio sistema, sabe? A criar a tua própria metodologia. Então, talvez seja um erro para quem está começando agora querer se associar a isso e querer mudar como que funciona a coisa. Então, já vá sabendo que você provavelmente vai ter regras para poder seguir, entendeu? Então, no meu ponto de vista, isso daí de fato que é os principais erros que as pessoas cometem é esse. E claro, né, de entender também que uma vez em que você se associa a isso, associa seu nome, associa sua marca, associa seu posicionamento a essa instituição, provavelmente com o passar do tempo vai ter um período de tempo para você se desassociar dessa imagem também, entendeu? Então, assim, imagina, imagina um ator, ele participa de um filme, a imagem dele fica associada àquele filme. Um ator que participa de repente de uma novela, ele fica associado àquilo até ele se associar a alguma outra coisa. Um jogador de futebol, poxa, o cara jogou, sei lá, anos num time, anos num clube, poderia botar aqui o Cristiano Ronaldo, jogou anos no Real Madrid, agora ele está jogando na Juventus. E tem vezes que eu ainda associo ainda o Cristiano Ronaldo no Real Madrid, sabe? Tipo assim, eu vou ver, vai ter jogo do Real Madrid contra não sei quem. E aí eu falo, caramba, quero ver o jogo. Me lembrando que o Cristiano Ronaldo jogava lá. Falo, Cristiano Ronaldo nem joga mais lá. Porque eu lembro que tinha época que eu gostava de ver jogos do Real Madrid porque eu sabia que o Cristiano Ronaldo jogava lá. Hoje, quando eu vou ver de repente que vai rolar um jogo da Juventus, eu já vou lembrar, caramba, o Cristiano Ronaldo joga lá. De repente eu vou querer assistir por conta do próprio Ronaldo, né? Então, vai existir também um período de tempo para a pessoa poder fazer essa transição, caso seja a visão dela também, no futuro ela querer criar a própria transição também, de se posicionar ali ou vice-versa, de repente ela criar a própria metodologia e depois ela ir seguir a metodologia de alguém, entendeu? Legal, esse exemplo, essa metáfora, né? Seria se a pessoa já tivesse na percepção num cliente ou então de alguém acostumado, né, a ver a pessoa em certo ecossistema ali de uma metodologia, né, e depois ela passar, seria isso, né? Passar isso para algo próprio, uma marca própria. Aí, olha, vamos dizer assim, né, pegando de coaching aí, o Tony Robbins, a pessoa ela sempre se promoveu como alguém que replicou o método Tony Robbins aqui no Brasil, né? Mas aí ela chegou ao ponto de criar o próprio método, através de algum treinamento ou uma imersão, né? Então, eu posso te dar um outro exemplo disso. Olha, eu até 2011, o meu posicionamento profissional era thiagobenevides.com. Então eu tinha minha marca, era Estúdio Criativo. Eu tinha minha marca, cartão de visita com meu nome, site com meu nome, redes sociais com meu nome, tudo com meu nome. Era eu. Então as pessoas conheciam os meus serviços pelo meu nome. A partir de 2011, quando eu montei uma sociedade, né, com mais 2 sócios e tal, a gente resolveu alugar uma casa, dividir as contas e tal, vamos montar um negócio, e a gente fundou a Casa Inteligência de Marcas na época. E aí o que aconteceu? Durante um período de tempo, eu comecei a comunicar para as pessoas que eu atendia, os meus clientes e tal, que eu agora tinha criado uma empresa. E que aquela empresa tinha nome, e que aquela empresa era Casa. E que eu teria outras pessoas que poderiam ajudar ela ali dentro daquilo ali também. Só que o que acontece, cara? Às vezes, dependendo da marca que você está criando, a sua marca ela fica muito forte, a tua marca pessoal. Então, às vezes, até a empresa que você está trabalhando, ou a instituição que você está fazendo, às vezes nem importa tanto. Pode importar, mas eu vou dar um exemplo assim. Muitas pessoas me indicavam, procura o Thiago. Elas não falavam procura a Casa. Não procura empresa, entendeu? Falar para poder... Vitor, tem uma pessoa para poder te indicar que vai trabalhar com a construção
da marca do teu negócio. Tá aqui o nome dele, Thiago. Mas não mencionava às vezes a casa, a empresa. Você falava, o Thiago vai te ajudar a resolver isso. Então, assim, e a gente tem diversos nomes de pessoas que é tão grande quanto a própria empresa. Né? Por exemplo, o próprio Steve Jobs era um nome tão grande quanto a própria empresa. Tanto que quando ele saiu, né, ele saiu da Apple e tal, ele foi demitido da empresa que ele criou, né? Depois ele fundou a Pixar, né? Logo ali na sequência, e sobre, assim, com certeza o nome dele também teve influência naquilo, né? Imagina agora o Mark Zuckerberg, né? Se ele vende o Facebook, ele resolve criar um outro projeto. A marca dele tem muito valor para isso também, entendeu? Só que o tema do nosso podcast de hoje não é sobre marca pessoal e marca de negócio, é sobre a questão de seguir a metodologia de alguém ou não. Mas eu acabei trazendo esse exemplo aqui de ter tido a empresa, porque para mim aquilo ali foi uma transição, entendeu? Então pode existir às vezes a pessoa de fazer essa transição, entendeu? Então, como você chegou à própria conclusão de ter a sua metodologia, Thiago? Legal. Então, eu cheguei nessa conclusão pela minha própria experiência. Eu comecei, por exemplo, a estudar em algumas instituições e, assim, eu comecei a perceber, por exemplo, as coisas que eu gostava e algumas coisas que eu não gostava em determinadas instituições, entendeu? E até então eu não tinha achado, por exemplo, nenhuma instituição que fosse que eu quisesse casar. Eu falava, cara, pô, isso aqui reflete todos os meus valores, a minha visão, a minha pressuposição de futuro e tal. E eu comecei a perceber realmente que ao invés de seguir alguém, na verdade eu queria, na época, né, queria, né, no passado, que agora isso é uma realidade, criar minha própria instituição, criar minha própria metodologia baseado nos conhecimentos que eu pudesse adquirir, talvez até de todas as instituições, ou de todas as empresas, sabe? Eu penso que eu me limitaria querendo seguir exatamente apenas uma única visão, entendeu? Então, assim, principalmente, poxa, eu tô aqui fora, tô nos Estados Unidos, então eu tô tendo acesso a profissionais, a imersões, a treinamentos de pessoas, de profissionais que estão, assim, ditando grande parte dessa área do desenvolvimento humano, entendeu? A gente poderia fazer um podcast de repente só sobre mentores ou sobre as experiências que eu tive com os mentores aqui nos Estados Unidos, né? Assim, de que talvez muitos brasileiros ainda não tiveram essa experiência, né? De estar aqui fora, de ter exatamente participado dos conhecimentos presencialmente com essas pessoas, né? É diferente, você vê um vídeo dublado e você está presencialmente numa imersão, você vê a pessoa nos olhos, você conversar com as pessoas que estão ali, é diferente de você ter essa visão, vamos dizer assim, no ambiente online. Porém, a conclusão que eu cheguei realmente é que eu quero criar algo único meu, entendeu? Eu quero deixar uma marca que seja minha, sabe? Que seja que eu tenha criado, entendeu? Então, é a criação dentro da criação. Como assim a criação dentro da criação? Existe, independente da crença de cada um, né? Existe o Deus, existe o universo, existe a matriz divina que cria as coisas e nós estamos aqui como criadores das nossas vidas, da nossa realidade, dos nossos negócios que podemos criar em cima disso, entendeu? Então eu acredito que a melhor forma que eu poderia criar, expressar ainda mais quem eu sou é de fato criando algo que eu vim realmente para poder criar, entendeu? Muito legal. Às vezes você cria algo realmente percebendo talvez uma lacuna ali que você pode preencher, gerar um resultado mais rápido, um resultado mais fácil, depende do benefício que você quer. Agora, Thiago, né, você tem vários alunos aí que passaram com você, coaches, assim, algum dos seus alunos já chegou a criar metodologias próprias e ter sucesso com isso? Então, é interessante porque sim, eu tenho, na verdade, alunos nas duas camadas, entende? Eu tenho tanto alunos que eles estão seguindo metodologias de determinadas instituições
E nós temos alunos que estão, que eles querem alavancar o negócio deles, e que eles querem viver online, que eles querem, enfim, se desenvolver mais. E temos alunos realmente mentorados que passam realmente assim, olha, legal, eu quero criar algo único meu mesmo e eu posso dizer hoje que a grande parte, assim, posso dizer, eu não tenho esse número estatístico para dizer, entendeu? Quantos por cento está criando a própria metodologia e quantos por cento não, sabe? Quantos estão seguindo. Mas eu posso dizer que a maioria eles estão realmente criando a sua própria marca, criando o seu próprio posicionamento, criando sua própria história, criando sua própria metodologia. E eu penso até que grande parte desses que estão decididos a isso é porque eles enxergaram isso também em mim, entendeu? Enxergaram isso como uma solução, entendeu? Falar, poxa, esse daqui não é uma pessoa que está seguindo, como é que eu vou dizer, só os passos de uma determinada instituição, ele está seguindo os próprios passos. E esse costuma ser um feedback até bem interessante de ver que alguns às vezes iniciam nisso, eles iniciam na metodologia de alguém e aí começa a mentoria, começa os encontros já. Eles na mentoria eles falam, olha, eu vou começar por aqui, mas depois eu vou para outro lugar, entendeu? Vou estar criando a minha marca. Às vezes eles utilizam essas metodologias dessas instituições como uma forma de aprender os processos, como uma forma de aprender, de repente, o conceito todo que envolve a questão, sabe? E depois ele vai acabar criando a própria metodologia, entendeu? Vai utilizar aquilo ali, na verdade, como uma alavanca para o próprio negócio, entendeu? Mas sim, nós temos grande parte dos nossos alunos são mais focados em criar a própria metodologia, entendeu? Legal, até porque depende também da pessoa que você vai atender, né? É, eu percebo, vamos assim, pegar um exemplo, quando eu dava aulas para fazia coaching, né? Mas treinador de basquete, né? Para Uhum. crianças menores, iniciantes. E você sabe que basquete tem muitas regras, né? Na escola, na faculdade, quando eu tive as aulas ali de basquete, tinha um processo ali de ensinar, mas na verdade não funcionava na vida, aquilo não funcionava na vida real, até porque os alunos, eu queria jogar futebol, querem Uhum. chutar a bola de basquete, e aí quando você vai ensinar a jogar todas as regras do basquete, eles ficam com menos vontade de fazer ainda, né? Caraca. Então, assim, como eu fiz foi justamente eu ir apresentando aos poucos as regras, deixar mais livre, né? Eles voltar quadra, né? Deixar eles driblar a bola, né? Pegar a bola duas vezes e aquela de dois dribles, né? Que Uhum. basicamente você segurar a bola, driblar, aí segurar e driblar de novo, isso não pode, mas eu tive que deixar porque, né? Foi uma metodologia própria minha que eu acabei Uhum. inventando ali para fazer com que eles joguem e Legal. aí ia avançando a partir daí, né? Uhum. Então, talvez Legal. voltando para a questão da metodologia, né? Talvez seja isso que faça a pessoa perceber ali, usar o instinto, né? O mentorado ali, o coach, no caso, para ele ter Ah, os melhores resultados. uhum. Sim, eu penso que isso vai muito mesmo, vai muito da visão que o profissional tem dele mesmo e a visão que ele tem do próprio futuro, entendeu? Assim, tem pessoas que às vezes, tem pessoas que para ela realmente é mais importante ter um passo a passo bem definido, uma regra exatamente de como que tem que ser feitas as coisas, entendeu? Tem gente que já funciona de uma maneira diferente, entendeu? A gente poderia falar dos comportamentos mesmo, de análises comportamentais. É, as pessoas funcionam diferente, as pessoas não são iguais, entendeu? Então tem pessoas que às vezes vai ser, talvez ela não vai conseguir ter sucesso sem seguir a metodologia de alguém. E tem gente que às vezes não vai conseguir ter sucesso criando o próprio negócio, entendeu?
Acho que eu falei 2 vezes a mesma coisa. Eu acho que tem gente que vai conseguir ter sucesso só se seguir a metodologia de alguém, e eu penso que tem gente que vai ter sucesso só se fizer a própria metodologia, entendeu? E que de repente vai fracassar se inverter a coisa, entendeu? Então, essa que é a minha visão aí em relação a essa questão, né? E tem uma questão também, Vitor, que eu penso que tem um benefício muito grande de você ter a própria metodologia, no meu ponto de vista, tá? É o benefício de você poder criar exatamente as coisas do teu jeito, da tua forma, da tua maneira, sem ter que seguir regras, entendeu? Porque, assim, o feedback que eu tive de ter mentorado pessoas que participaram de várias instituições, é que às vezes as regras elas são importantes porque as regras estão seguindo a visão de alguém. Então, as empresas elas têm visão e valores do que pode, o que não pode. Então, no meu ponto de vista, assim, quando você está determinado... E é muito difícil 2 pessoas serem iguais. Não existe isso de 2 pessoas serem iguais. Então, é muito difícil de 2 pessoas terem exatamente a mesma visão sobre exatamente todas as coisas. Mas podem ser congruentes. E assim, até é bom que também não seja, né, tudo igual, né? Senão imagina que coisa chata. Né? Só que para mim o benefício realmente é você criar suas regras, você criar a tua forma, você criar a tua visão realmente, sabe? Isso para mim faz muito sentido. Querer criar tudo dessa maneira. E cara, tá tudo certo, tá tudo na boa, tá tudo ok. Se alguém quer seguir a metodologia de alguém ou se alguém não quer seguir, entendeu? Se ela quer criar a própria metodologia. Sempre tá tudo bem. O importante é que isso seja congruente, coerente com o que as pessoas estão querendo visualizar pro futuro delas, entendeu? Sim, exatamente. Tudo tem uma intenção, né? Então, também questão de quais são os benefícios, assim, do que ela vai, porque não é sobre o coach, mas sim com quem vai passar pelo, pelo, pelo atendimento ali, né? Pelo processo de coaching. Enfim, atendimento como hipnose, enfim, das outras áreas do desenvolvimento humano que Uhum, isso se aplica também. uhum. Agora, assim, para diferenciar a questão do método, qual o uso de um método mesmo de alguém? O uso, será que é para alguém que esteja começando, ou então é interessante ela já iniciar com o método de alguém? Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Assim, se ela tá se formando numa instituição, vamos supor, se ela está se formando como coach, é bem provável que ela vai acabar seguindo um método de atendimento baseado no que ela aprendeu. Né? A pessoa que é personal trainer, a pessoa que é hipnoterapeuta, ela vai seguir o método que ela aprendeu. Os atendimentos e tal. Agora, não necessariamente quer dizer que todo o negócio dela vai ser fundamentado na instituição que formou ela, entendeu? Tipo, ela não necessariamente ela precisa ter uma franquia. Tipo assim, uma coisa é o Tiago da empresa X e o Tiago. São coisas diferentes, entendeu? Tipo, eu compor como parte de uma empresa ou eu de verdade ser a minha empresa ou ter a minha própria empresa, entendeu? Criar meu próprio instituto, criar minha própria academy, entendeu? Então, na minha percepção, isso é algo diferente. Agora, e claro, assim, todos nós, né, Vitor, temos as nossas próprias experiências de vida, né, cara? Então, mesmo que a gente queira seguir, às vezes, a metodologia passo a passo de alguém, é provável que a gente vai estar colocando a nossa própria expertise na questão, entendeu? Agora, até pelo que eu sei, de algumas instituições, por exemplo, por exemplo, vai fazer um processo de coaching, né? Vai fazer um processo de acompanhamento com alguém. Tem definido como que é a primeira sessão, como que é a segunda, como que é a terceira, como que é a quarta, como que é a quinta, como que é a sexta, o que tem que ter na primeira, o que tem que ter na segunda, o que tem que ter na terceira, o que tem que ter na quarta. E para algumas pessoas isso é muito importante. Ter esse roteiro do que vai rolar, entendeu? Para outras pessoas isso não é importante. Inclusive, assim, na minha percepção, o coach hoje, ou profissional dessa área, que vai faturar, sei lá, acima de 20 mil por mês,
30, 50 mil por mês, cara, que assim, sei lá, 1% de quem faz isso, né? Não é a pessoa que segue o roteiro. É a pessoa que é a ferramenta, entendeu? Porque, cara, se é uma pessoa que segue o roteiro, qualquer um pode fazer, meu. Sabe? Tipo, você tá seguindo um roteiro, sacou? Tipo, é igual trocar, assim, claro, eu tô sendo extremo aqui, mas é igual, por exemplo, o cara que trabalha no McDonald's botando pão no hambúrguer. Meu, aquele cara não precisa de muita, ele não precisa de muita, sei lá, não precisa de muito treino para aquilo. Então, talvez a pessoa que ela está realmente bem desenvolvida nessa área do desenvolvimento humano, de coaching ou de mentorias ou de consultorias, ela é a ferramenta. Ela é a ferramenta. Ela tem um cinturão mental, né? Imagina uma pessoa que, sei lá, cara, trabalha com concertos em geral. E a pessoa tem aquele cinturão de ferramenta. Aí tem um martelo, tem um alicate, tem a chave de fenda, tem um multímetro, tem ali, cara, várias ferramentas lá na cintura. E quando ela vê uma determinada ocasião, legal. Ah, aqui está acontecendo tal coisa, eu preciso da chave de fenda. Aqui está precisando de tal coisa, eu preciso do alicate. Aqui está precisando de tal coisa, eu preciso de, sei lá, do martelo, entendeu? Então, ela mesmo tem o cinturão com ferramentas. E na minha percepção, por exemplo, o profissional hoje, que ele é bem remunerado mesmo por isso, que ele gera muito valor, a pessoa consegue entender que ele fala assim, cara, não é uma pessoa que está fazendo um atendimento com a apostila do lado, lendo quais perguntas que ele tem que fazer. Não é a pessoa que está olhando do lado ali, ai caramba, como que eu tenho que fechar aqui essa sessão? Não é. É a pessoa que está 100% ali, caramba, eu sei entregar isso, entendeu? Só que aqui, por exemplo, esse assunto a gente poderia acabar falando em outro podcast, né, que seria talvez realmente sobre a questão dos atendimentos e tal. De repente, né, se a pessoa se você que estiver acompanhando a gente aí quiser que fale, né, a minha visão um pouco mais sobre isso, né, e de repente até a gente fazer um podcast sobre criar próprias metodologias, né, criar os próprios cursos, as próprias experiências, né? Poderia ser um tema também bem interessante, né? Vamos pedir para as pessoas deixarem aí. Você que estiver acompanhando, deixe aí nos comentários se isso interessa para você, a gente abordar um pouco sobre isso. Mas basicamente é isso, o Vitor. Eu penso que o benefício em si, ou a visão mesmo em si, é da pessoa conseguir ela mesma ser a própria ferramenta, entendeu? Tem muito benefício, cara, ter a própria metodologia, entendeu? Na minha visão. Assim como tem muito benefício seguir a metodologia de alguém. Depende da visão de cada um de vida, entendeu? Seguir a metodologia mais como que começa, né? Porque quando você é mestre mesmo, tá numa... falar de maestria, é inevitável que você vai ter o funcionar naquele momento, a pergunta certa, né? Então a pessoa vai ficando muito boa naquilo e enfim, tudo fica previsível quando ela já sabe, já tem o senso ali. Agora a metodologia é aquela escala de se você sabe do aprendizado, da ideia do aprendizado ali, consciente, inconsciente, né? Inconsciente, incompetente, né? Como é que é? Inconsciência. Exatamente. De competência, a ideia. A pessoa, vamos ver, nesse nível ela já está consciente, consciente e competente, né? Ela precisa de um guia, de uma metodologia ali. E a maestria vai justamente de ser inconsciente e competente, aquela coisa que segundo a natureza para ela e automático. E inevitavelmente essa vai ser uma metodologia própria, né? Ela sabe fazer a coisa, né? Ela não tem esforço para poder fazer, né? Ela simplesmente flui com aquilo dali, ela é tranquila, entendeu? Então, tipo assim, imagina, a gente está fazendo esse podcast aqui agora e você me fazer uma pergunta, calma aí, deixa eu ver aqui a resposta aqui no livro tal. Ah, tá, entendi, é isso aqui que eu tenho
eu tenho que te responder, entendeu? Acho que não é bem essa ideia, entendeu? Mas claro que isso passa, mas isso passa pela etapa mesmo da pessoa, né? É engraçado. Então, assim, só que isso faz parte da etapa também de desenvolvimento de cada um, entendeu, cara? De cada um, assim, se sentir mais confiante também no que está fazendo, e isso vem realmente com a prática. Às vezes, seguir realmente a metodologia de alguém faz com que a pessoa se sinta mais confiante também por estar repetindo aquele processo várias e várias vezes, até que ela enraiza aquilo, né? Aquilo ali fazer parte do próprio inconsciente. E às vezes essa experiência vai vir para ela de tanto ela fazer a metodologia dela, entendeu? De tanto ela fazer a metodologia dela, uma hora isso enraiza. Assim como eu hoje, minhas mentorias, as minhas imersões, é algo único, é algo exclusivo, que eu criei baseado em tudo que eu vivi. Então, para mim, fazer aquilo ali é inconsciente competente, né? Eu tô lá fazendo já da minha forma, da minha maneira, do meu jeito, né? Inclusive, algumas vezes no ano a gente tem, né, imersões, experiências ao vivo que a gente faz aí ao redor do mundo, como uma forma também de ter essa aproximação também com quem acompanha a gente, com quem segue a gente. Então é uma maneira de tanto ter essa aproximação e porque é uma experiência diferente do ambiente digital, entendeu? E aí lá realmente as pessoas vão conseguir perceber que, fala, caramba, é uma metodologia diferente, é uma coisa diferente, eu não vi isso aqui em um lugar. Talvez ela possa falar, se for uma pessoa treinada, que já fez várias imersões, talvez ela fala, caramba, a partezinha disso aqui eu vi alguém fazendo, isso aqui pode ser que eu vi alguém fazendo, mas o contexto todo geral, ela nunca viu ninguém fazendo algo igual, porque não existe nada parecido com o que a gente faz, entendeu? Por ser realmente algo único que a gente criou da nossa maneira, da nossa forma, entendeu? Então, é bem por aí. O que você acha? Pensa que isso daí dá para poder fechar esse nosso tema de hoje? Sim, sim, com certeza. Acho que deu para ter uma ideia bem grande assim sobre o contexto que a pessoa até que tá ouvindo aí, né? Sobre em que momento ela acredita. A gente sempre tenta ser o mais imparcial possível aí para a pessoa seguir o próprio caminho, né? E não Claro. comparar com outros coaches, outros profissionais, enfim, porque enfim, ela é um profissional único, né? Só de fazer a escolha de ser profissional de desenvolvimento no coaching já faz ela única das pessoas, né? Dá ela o poder, sempre tem um nível acima para se perseguir. Então, acho que é isso, Thiago. Obrigado aí pelo conhecimento aí, a gente compartilhar aí tudo isso, né? Legal, cara. Show de bola. E é bem por aí mesmo. E quem estiver acompanhando a gente, fica aquela sugestão, né? Siga aí, de fato, que tem mais a ver com a sua visão de futuro. Em momento algum aqui a gente está falando que é certo, que é errado seguir a metodologia de alguém ou criar a própria metodologia. Eu penso que você, de fato, tem que decidir aí o que você enxerga que é melhor para você, o que faz mais sentido para você. E pode ser que, com o passar do tempo, você mude de ideia, pode ser que você comece de uma forma agora e depois no futuro queira ser alguma outra coisa. E sempre vai estar tudo bem, porque a vida vai ser um eterno aprendizado. Cada dia a gente tem que estar aprendendo, a gente tem que estar se descobrindo. E deixe nos comentários aí. Você segue a própria metodologia, está criando a própria metodologia, está seguindo a metodologia de alguém? O que você está achando desses podcasts? O que você está achando desses encontros que a gente está tendo aqui? E na semana que vem a gente vai se ver de novo. Grande abraço para você aí, Vitor. Até mais, cara. Um abraço, obrigado. Obrigado a todo mundo que está escutando e está assistindo. E nos vemos no próximo podcast. Até mais. Um abraço. Valeu. Uau, que incrível que você chegou até o final desse vídeo. Isso quer dizer que esse vídeo gerou valor para você. Então, se esse vídeo gerou valor para você de fato, quer dizer que você provavelmente vai querer receber mais conteúdos como esse. Por isso que eu quero te sugerir que você se inscreva no canal agora, caso você não seja inscrito. E que você também ative as notificações, porque dessa maneira você vai receber todos os próximos conteúdos que serão liberados aqui. Aqui também você pode perceber que existem mais outras opções para você continuar o teu desenvolvimento, para você viver 100% online de coaching
ou dos seus conhecimentos da área do desenvolvimento humano ou do comportamento humano. Bons estudos para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.